jornal fez 100 anos. E fez 100 anos quando há anos podia ter desaparecido. E podia ter desaparecido e até esteve meses sem se publicar por dificuldades financeiras. Até que apareceu um mecenas, José da Silva Pinho, que chamou a si a responsabilidade de não deixar morrer o regional. E então tomou conta dele, sem olhar aos prejuízos que isso acarretava. Evidentemente que há muitas peripécias nestes 100 anos de vida do regional, porque o jornal não é, e isso é uma das questões importantes, ele defendeu sempre a terra. Houve colaboradores da mais variada índole, que eu destaquei aqui na leitura que faço, ou no prefácio do livro, e portanto, eu diria, isso não está lá, que não houve nenhum presidente da Câmara que não se queixasse do regional. E eu estou perfeitamente à vontade que eu mesmo, sendo Presidente da Câmara e sendo principal responsável, um dos principais do regional, havia notícias no regional que me davam volta ao estômago. Ainda hoje há notícias com as quais eu discordo absolutamente, mas são publicadas porque eu prezo a liberdade no jornal e a liberdade dos seus colaboradores da mais variada índole. Nós temos colaboradores que defendem coisas opostas uns dos outros, e essa é a grande riqueza, tem sido essa a grande riqueza do nosso jornal. O regional toma uma dimensão a nível nacional que nos permite dizer que é de facto um jornal que constitui um marco na história da imprensa nacional. E por isso mesmo não deve ser esquecido e não deve ser desprezado. Foi uma luta titânica de todos aqueles que trabalharam ao longo destes 100 anos na feitura do jornal, quer aqueles que o administravam, quer aqueles que nele trabalhavam, quer aqueles que com ele colaboravam. É com muita satisfação que eu dou o testemunho da importância do regional na nossa cidade. Um jornal de referência que é inquestionável, e 100 anos de existência é também não só satisfação da minha parte, mas também orgulho podermos dizer que temos um jornal que existe na nossa cidade há 100 anos. Como Presidente da Assembleia Municipal, quando tomei posse, logo a seguir, quis fazer uma pequena apresentação das primeiras assembleias. Recorri aos documentos históricos de arquivo no regional, que me foi de imediato cedido para eu poder fazer esse trabalho, portanto, e que refere exatamente, que foca a importância de nós termos um jornal que há 100 anos dá notícias do que se passa no nosso país e na nossa cidade. Se eu tivesse que caracterizar numa palavra o que é o regional, eu diria que o regional é o livro de atas da cidade de São João da Madeira. Há o livro de atas da Câmara Municipal, mas o livro de atas da cidade é o regional. E o regional prestou de facto um grande serviço à cidade. Inicialmente, nos primeiros 4 anos, veio tratar de emancipação concelhia, e a partir daí foi sempre a defender o progresso de São João da Madeira, por diferentes formas, dando voz aos órgãos do poder, dando voz à oposição. Era um espaço de liberdade, onde cada um exprimia a sua opinião com liberdade, e o jornal mostrou sempre ter uma grande independência. Lembro muito bem quando José da Silva Pinho, administrador do jornal, dono do jornal, era Presidente de Câmara, teve muitas primeiras páginas a atacar a Câmara Municipal. Não é possível imaginar São João da Madeira sem o regional. Uma das primeiras coisas que muitos sanjoanenses fazem à quinta-feira é comprar, abrir e folhear as páginas do regional,
para que fiquemos informados sobre o pulsar, a dinâmica, a vida da nossa cidade. Eu próprio faço isso, sistematicamente, todas as quintas-feiras, desde que tenho memória. O regional teve uma grande influência na emancipação concelhia, na elevação desta aldeia à vila e depois na elevação desta vila à cidade. E isto sempre por mérito próprio. Não foi nenhum favor do poder político a São João da Madeira. Há democracia no jornal, há liberdade. O jornal é um espaço de liberdade de opinião. Quando as pessoas... É evidente que o jornal não é, não foi, não será um caixote de lixo onde as pessoas, as suas vontades pessoais estão ali plasmadas, porque isso é contrário ao pensamento geral e à liberdade. Há todo um coletivo são-joanense que se projeta, que se reflete no jornal O Regional. A cidade envolve-se, a cidade participa no jornal desde sempre. Desde sempre, inúmeras pessoas das mais diversas sensibilidades participaram, escreveram no regional, deram o seu contributo. É um jornal democrático, inclusivo e, nesse sentido, e no melhor dos sentidos, um jornal popular do qual a cidade se apoderou. E quando realmente uma cidade como São João da Madeira se apodera desta forma de um dos seus veículos de informação, de divulgação e de registro da memória coletiva, consegue-se realmente o melhor da comunicação. De todos os quadrantes, desde a política ao desporto, a parte social, tentou sempre cobrir todas as notícias. Na altura, inicialmente era quinzenalmente que saía, agora é semanal, mas desta cidade, que é uma cidade sui generis, porque está situada em 8 km², 20 mil habitantes, mas que, devido ao seu bairrismo, à sua força interior, que caracteriza os sanjoanenses, sempre primou por ultrapassar os obstáculos que iam surgindo. Quando comecei a escrever no regional, a pedido do Sr. Silvio Bilhosa, que era responsável por grande parte do desporto, da São João da Madeira, basquetebol, desagradamente, e a partir daí comecei a ser um escrevinhador do regional. E fui colaborando sempre, principalmente na área desportiva. Há um momento marcante nesta relação, que é o 25 de Abril. É a edição do 25 de Abril do regional, que saiu, digamos, a primeira edição depois do 25 de Abril saiu em maio, porque a que saiu a 27 de Abril, salvo erro, já estava preparada e, portanto, ainda refletia o cenário anterior. Nessa altura, o Sr. José Pinho, que era o responsável pelo regional, pediu-me para lhe arranjar uma fotografia da Junta de Salvação Nacional. Fui ao Jornal de Notícias, de propósito, penso que com ele, fomos buscar uma chapa com a fotografia da Junta de Salvação Nacional, que está no regional, na primeira edição do regional da época pós-25 de Abril. É histórico que o regional, fazendo 100 anos, acompanhou toda a vida de São João da Madeira, dos sanjoanenses. No que diz respeito aos bombeiros, as primeiras notícias que, passados estes 95 anos, aparecem é que são transmitidas pelo regional, em que em 1924 começou a dar notícias sobre a intenção e os passos que sanjoanenses estavam a dar no sentido de, em São João da Madeira, se formar um corpo de bombeiros voluntários, uma associação de bombeiros. E em 1928 a formação definitiva da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários e do seu corpo de bombeiros. O regional, quando aparece como o defensor das grandes causas de São João da Madeira. As grandes causas de São João da Madeira, na altura, era a autonomia concelhia,
era a construção de habitações na nossa terra e, entre outras, estava também o hospital. E o regional ajudou em muito a patrocinar recolha de donativos para a Misericórdia, donativos essenciais para se poder terminar o hospital. Eu tenho a ideia de que o jornal tem sido uma bandeira muito importante na defesa da população de São João da Madeira e do progresso da cidade. Quanto ao futuro, eu espero uma longa vida para o jornal. Não estarei cá para assistir aos 200 anos do jornal, mas espero, não sei se é em papel, provavelmente não vai ser em papel, mas o nome, o regional, e um jornal semanário, onde se diga semanalmente o que se passa na cidade, o que pensa a cidade, os projetos da cidade, os anseios da cidade, a comunicação da Câmara com os munícipes e dos munícipes com a Câmara, eu espero que essa função vá sempre ser cumprida pelo regional. Embora seja difícil prever o que é que será a comunicação dentro de 100 anos, eu tenho a certeza que o regional estará à frente dessas novas formas de comunicação que hoje em dia são quase impossíveis de vislumbrar como se processarão, mas que certamente vai na direção daquilo que o regional está hoje a fazer. Seria um mau sintoma da vida democrática se os jornais fossem elogiosos de modo sistemático face aos poderes públicos. Por vezes, nós não gostamos, mas é fundamental que haja um espírito crítico, que haja uma imprensa livre, isenta, imparcial e rigorosa. Esse é o desafio que deixamos ao regional para o futuro. Daqui a 100 anos, ainda alguém me perguntava há dias o que é que iria acontecer. Quase me apetecia dizer, daqui a 100 anos, nem botas, nem canos. Mas isso não é o que eu sinto. Eu sei que daqui a 100 anos o regional ainda existirá, talvez não com esta forma, mas sem dúvida nenhuma que existirá a acompanhar a evolução da humanidade e a acompanhar o progresso da ciência e as descobertas que os nossos cientistas vão fazendo. Isso é o que eu vislumbro para daqui a 100 anos. Como será? Não sei, mas certamente que as notícias, que o pensar da cidade vai chegar aos assinantes e aos leitores. Como vai ser no futuro é muito difícil de prever, não sabemos, porque já hoje nós vemos que muita coisa que nós recebíamos em papel, que já não recebemos em papel. Quem é que pensava nisto há 20 anos, não é há 200 anos, é há 20. E hoje está a suceder, não sabemos o que vai ser daqui para o futuro. Eu espero que, apesar de tudo, com as dificuldades todas que tenhamos, os sanjoanenses consigam ter semanalmente, se não for semanalmente, quinzenalmente, o seu jornal. Portanto, aquele espaço de liberdade onde os sanjoanenses se possam rever. Eu espero que o jornal continue a ser isso.